Em 1902, arqueólogos alemães realizaram uma das maiores descobertas da história. A aproximadamente 80 quilômetros da cidade de Bagdá, a capital do Iraque, foram encontradas as ruínas da Babilônia. Escondidas debaixo de uma capa de aproximadamente 24 metros de areia, estavam construções e fragmentos do que foi um dos maiores impérios do mundo. Um império que é considerado por muitos historiadores como o berço da nossa civilização. Até esse momento, tudo que se sabia sobre a Babilônia era o que estava escrito. Relatos como os da Bíblia, que consideravam a Babilônia como um império do mal devido à captura e escravização de judeus por parte de Nabucodonosor, ou relatos de historiadores gregos, como Heródoto, que, deslumbrados com a maior cidade daquele tempo, a descreviam maior do que realmente era. Mas como era esse império? Quais foram suas contribuições para a humanidade? E como desmoronou essa potência de sua época? Se você quer saber as respostas, preste muita atenção ao vídeo, porque até o final vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a Babilônia. A cidade que, mesmo depois de ser completamente riscada do mapa, continuou sendo símbolo de riqueza e prosperidade, teve um começo modesto. Provavelmente, a Babilônia era apenas uma província sem grande importância cultural ou econômica do Império Acádio, um reino que ocupava praticamente toda a Mesopotâmia e é considerado por muitos historiadores como o primeiro império da humanidade. Com a caída do Império Acadiano, a cidade foi dominada pelos Amoritas, um povo nômade originário dos desertos árabes, que, ao se estabelecerem na Babilônia, criaram o primeiro Império Babilônico. Esse novo império era comandado por Samu-Abum, embora o mesmo jamais tenha reivindicado o título de rei da Babilônia, o que pode ser mais uma mostra da pouca relevância da cidade. A Babilônia só ganhou importância quando seu sexto rei, que se chamava Hammurabi, chegou ao poder. Com Hammurabi, pela primeira vez, a Babilônia alcançaria o status de grande potência. O início de seu reinado foi pacífico, com o monarca inteligentemente se dedicando a organizar seu pequeno estado e se centrando em questões burocráticas. Neste tempo, o rei reparou e ampliou os canais que cortavam a cidade, que eram de suma importância para a agricultura, e editou decretos que favoreceram a economia, a propriedade privada e a organização social do Estado. Porém, os tempos de paz ficaram para trás quando os babilônios tiveram que enfrentar uma coalizão formada pelos Elamitas. Com a vitória nessa guerra, Hammurabi iniciou uma série de campanhas que o permitiram controlar toda a Mesopotâmia e ser chamado de o Rei das Quatro Regiões, o que significava, nesse momento, ser o rei do mundo. Apesar de todas as conquistas e expansões realizadas durante seu reinado, Hammurabi passaria para a história por um outro motivo: a criação de um conjunto de leis que ficou conhecido como o Código de Hammurabi, um dos mais antigos já encontrado e que está baseado na lei do talião, que consistia na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, ou seja, o famoso olho por olho e dente por dente. O Código de Hammurabi estava composto de 282 artigos que tratavam dos mais variados temas, como família, propriedade, relações trabalhistas, crimes e escravidão. Apesar de ser quase sempre lembrado pelo conjunto de leis, Hammurabi foi um rei hábil, que conseguiu conciliar suas vitórias militares e políticas com a transformação da Babilônia. Construiu grandes muralhas, protegendo toda a cidade, ampliou o sistema de irrigação e construiu vários templos para o deus Marduk, considerado o protetor da Babilônia. Porém, nem todo o sucesso de Hammurabi foi suficiente para manter sua superioridade e soberania da Babilônia. Após sua morte, seu filho Sunsu-iluna subiu ao trono, porém, não conseguiu preservar o Império Babilônico. Várias das regiões conquistadas pelo seu pai se rebelaram. O herdeiro de Hammurabi foi incapaz de reprimir as revoltas e várias cidades importantes abandonaram o reino, deixando a Babilônia fragilizada. Por volta de 1530 a.C., a cidade foi derrotada pelos povos cassitas, uma tribo de nômades da qual pouco se sabe. Os cassitas dominaram a Babilônia por aproximadamente 400 anos. Após esse período,
os cassitas foram derrotados e a Babilônia ficou sob o controle dos assírios, rivais históricos dos babilônios. Quando parecia que as glórias da Babilônia ficariam apenas no passado, um general chamado Nabopolassar se aproveitou de um momento de fraqueza do Império Assírio em 624 a.C. e conquistou a cidade. Este era o começo do Segundo Império Babilônico, que foi expandido pelo novo rei e, após sua morte, foi comandado pelo seu filho, Nabucodonosor. Sob seu comando, o Império renasceu e foram criados os maiores ícones da Babilônia que conhecemos. Nabucodonosor construiu imponentes muralhas para proteger a cidade, reestabeleceu o sistema de canais para irrigação, construiu diversos templos para vários deuses, principalmente Marduk. Também mandou construir aquele que talvez tenha se tornado o maior símbolo desse império, os Jardins Suspensos da Babilônia, uma obra que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Logicamente, os avanços de Nabucodonosor se estenderam além das fronteiras do reino que herdou. Sob seu comando, o Império Babilônico atingiu sua máxima extensão territorial, dominando desde o Golfo Pérsico até o Mediterrâneo. Entre suas conquistas militares, ficam marcadas as 2 vezes em que o rei tomou a cidade de Jerusalém, sendo que na segunda destruiu completamente a cidade e deportou seus habitantes para a Babilônia. Entretanto, o monarca é mais lembrado como um rei construtor e restaurador do que um rei conquistador. Impulsionado pelo sucesso econômico que suas conquistas proporcionaram, o rei criou a cidade mais próspera de seu tempo. Situada nas 2 margens do rio Eufrates, a cidade possuía 2 canais artificiais, 43 templos, 55 santuários e abrigava mais de 200.000 pessoas. Dentre as maiores obras realizadas estavam os Jardins Suspensos da Babilônia, que já mencionamos, e que foi construído para amenizar a saudade que a esposa do rei sentia dos campos de seu país, o grande Esagila, que era dedicado ao deus Marduk, e o Zigurate Etemenanque, dedicado à mesma divindade. Pera lá, Zigurate? Mas o que é isso? Bem, os zigurates eram templos construídos em formato de pirâmides terraplanadas, criadas pelos sumérios e que foi utilizada tanto por assírios como babilônios como templos para seus deuses. Alguns estudiosos indicam que essas grandes construções foram a inspiração para a história da construção da Torre de Babel. Ainda durante o reinado de Nabucodonosor, a cidade possuía 8 portas, cada uma dedicada a um deus, sendo a mais famosa delas a Porta de Ishtar, também dedicada ao deus Marduk. Realmente eles adoravam esse deus, literalmente. Esse monumento foi descoberto durante as escavações, desmontado e transportado até o Museu de Pérgamo, na Alemanha, onde foi montado novamente e colocado em exposição. Ou seja, quem quiser visitar, agora já sabe onde está. Tudo o que existiu fisicamente da Babilônia foi destruído e suas ruínas ficaram escondidas por milênios. Porém, essa civilização deixou contribuições muito importantes para a evolução da sociedade. O já mencionado Código de Hammurabi, considerado um marco fundamental na história do direito, foi uma importante contribuição sem dúvidas, mas ainda existem outras. Aproveitando todo o conhecimento matemático obtido dos sumérios, os babilônios desenvolveram ainda mais essa ciência, criando o sistema numérico sexagesimal, que é a base para o nosso sistema de horas e minutos. Também desenvolveram a geometria e criaram bases da astronomia que utilizamos até hoje. Essas são apenas algumas contribuições, mas existem várias outras. Se você conhece alguma delas ou sabe de alguma outra, deixe nos nossos comentários. Novamente, o Império Babilônico foi incapaz de sobreviver por muito tempo. Após a morte de Nabucodonosor, o reino se viu envolvido em várias disputas pelo trono, o que enfraqueceu a nação e permitiu ao rei persa Ciro II conquistar a Babilônia no ano de 539 a.C. E talvez a última oportunidade de renascimento da cidade tenha surgido quando Alexandre o Grande derrotou os persas e conquistou toda a região. O macedônio tinha planos para recuperar a cidade, inclusive ordenou que 10.000 trabalhadores iniciassem os trabalhos de recuperação do Zigurate Etemenanque, que outro rei persa chamado Xerxes havia mandado destruir. Porém,
em 13 de junho de 323, Alexandre o Grande morreu na própria Babilônia aos 33 anos. A cidade ainda sobreviveu algum tempo sem nenhum destaque, até desaparecer completamente na areia do deserto para ser descoberta alguns milhares de anos depois.